Olá, caros internautas, mais uma vez estamos juntos. Eu gostaria de, neste ensejo, trabalharmos um pouco a respeito do atributo divino, né, em relação aos crentes, em detrimento aos cristãos. Aqui eu quero deixar claro a diferença entre crente, religiosos, né, fariseus, hipócritas, saduceus, doutores da lei e cristãos. Como os cristãos da igreja primitiva, os cristãos que foram testemunhas de Cristo, os cristãos que foram queimados vivos, que foram dilacerados por leões, que foram cortados, serrados ao meio, que foram praticamente martirizados, né? Mas não deixaram de testemunhar do seu Senhor. Então, praticamente, nós vamos ler algumas coisas aqui dos atributos divinos, e alguns deles, né, obviamente, os atributos incomunicáveis, nem o crente, nem o cristão pode tê-los, mas os atributos comunicáveis, tanto o crente e ainda mais o cristão devem de tê-los. Então vamos ao primeiro fio, vamos observarmos o que vem a ser o atributo divino e essas duas categorias, né, dos atributos comunicáveis e dos atributos comunicáveis. Atributo divino, em teologia cristã, um atributo divino é uma qualidade ou característica atribuída a Deus, dada a condição especial de Deus em que seus atributos coincidem com o seu ser. Os atributos são comumente chamados de perfeições divinas. Com o fito de facilitar o estudo, costuma-se classificar os atributos divinos em dois grupos: atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou ainda como atributos exclusivos de Deus e atributos não exclusivos de Deus. Atributos incomunicáveis são aqueles que enfatizam a distinção absoluta entre Deus e a criatura. Não podem ser comunicados à criatura. Geralmente fala-se deles por via negativa, afirmando aquilo que Deus não é. Esta descrição é conhecida como teologia negativa ou apofática. Atributos comunicáveis são aqueles em que são encontradas semelhanças ou analogias na criatura, especialmente no ser humano. Estes atributos podem ser comunicados à criatura. A título de exemplo, pode-se observar a seguinte lista de atributos. A partir daí, nós temos os atributos incomunicáveis, que são atributos que só pertencem a Deus: aceidade, imutabilidade, infinitude, eternidade, em relação ao tempo, imensidão, em relação ao espaço, simplicidade, onipotência, onipresença, onisciência. São atributos que somente Deus possui. Agora, os atributos comunicáveis, pode ser o conhecimento, a bondade, o amor, a santidade, a justiça, a verdade, a soberania, a vontade, etc. Os atributos do Deus cristão. Definimos o conhecimento de Deus como aquela perfeição pela qual ele, de maneira singular, conhece a si mesmo e todas as coisas existentes e possíveis, as que são e as que poderiam ser. Sentimos que a maneira e a extensão deste conhecimento são incompreensíveis para nós. O conhecimento de Deus é dessemelhante ao nosso. Não é sucessivo, adquirido gradativamente, mas intuitivo. Não é parcial, isto é, não é imperfeito, é relativo como o nosso, mas imediato e perfeito, correspondendo à verdade das coisas. As passagens bíblicas que ensinam a onisciência de Deus são Salmos 139, 1 ao 6, Salmos 147, 5 e 1 João 3, 20. O objetivo da onisciência de Deus. Deus conhece todo o universo criado, matéria e espírito, na sua vastidão inconcebível, complexidade e minúcia de suas partes, a sutileza dos pensamentos, a volição, e conhece tanto o possível como o real existente, como se ler na Bíblia Sagrada, Isaías 48, 18,
o futuro como o presente está na sua presença. Salmo 139, 2 ao 4, Salmo 147, 3 e 4. Este último aspecto da onisciência de Deus, como presciência, especialmente no que diz respeito às ações livres dos homens, apresenta-nos um problema dificílimo, insolúvel ao homem. Como pode Deus conhecer com certeza as ações livres dos homens antes de eles nascerem, quando estas são determinadas unicamente por eles? Esta dificuldade tem levado muitos a negarem a presciência de Deus, mas a Bíblia, de forma clara, afirma que ele as conhece. Isaías 42, 9, Isaías 46, 10. Alguns têm isso para outro extremo e negam o livre-arbítrio do homem. Mas a verdade, embora incompreensível, está no meio termo. Convém lembrar que a presciência de um ato torna-o certo, mas não o obriga. O faraó foi livre e responsável pelo endurecimento do seu coração. Deus as conhece, isto é, as leis, e por isso sabe de antemão o que faremos. Todavia, isto ainda não resolve todo o mistério. Porém, aparentemente, a onisciência de Deus não é causativa. Ela não produz apenas ela não produz, apenas sabe, até mesmo que os homens em liberdade escolherão, apesar de dar a todos a oportunidade necessária para seu caminho, o dito reto, de forma que qualquer um tenha que admitir sua justiça no julgamento. Agora, a respeito da onipotência de Deus. A onipotência de Deus é aquela perfeição divina pela qual Deus pode, pelo mero exercício de sua vontade, realizar tudo quanto ele resolve levar a efeito. Salmo 115, 3. A questão não é o que Deus pode fazer, mas o que ele quer fazer. Há mais duas coisas que devem ser notadas. Deus não usa todo o seu poder. Ele poderia fazer mais do que fez se quisesse, ou fazer se quiser. Ele tem poder sobre o seu próprio poder. A onipotência de Deus não exclui, mas toma como admitido a autolimitação deste poder. Assim é que temos o livre-arbítrio do homem. Vivacidade. O Deus bíblico se nos apresenta como Deus vivo. Dezenas de incidências do equivalente à expressão Deus vivo, ou assim como eu vivo, aparecem na Bíblia como mensagem direta de Deus, ou por mensagem indireta de profetas ou apóstolos. Materialidade é consequência da vivacidade. Agora, só para conhecimento, a gente tem também uma forma de crença, de uma ideologia, uma filosofia religiosa, que é o teísmo aberto. Então, nós teríamos aí o teísmo, o ateísmo, o panteísmo, o paninteísmo, teísmo aberto, etc, etc. É a teologia que nega a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus. Seus defensores apresentam outra definição, onde afirmam pretender uma reavaliação do conceito da onisciência de Deus, na qual se afirma que Deus não conhece o futuro completamente e pode mudar de ideia conforme as circunstâncias. Afirmam também alguns defensores que o termo todo-poderoso não pode ser extraído do contexto bíblico, pois, segundo eles, a tradução original da palavra, do qual é traduzida tal expressão, havia se perdido ao longo dos séculos. Pois bem, eu fiz a leitura desse trecho, e agora então vamos ver algumas características dos atributos de Deus, que talvez o crente não traga nas suas marcas no corpo, mas o cristão tem que trazer. Agora, com uma exceção, os atributos incomunicáveis não pertencem à criatura, mas somente ao Criador, que é a seidade, né? Deus não gerou nem foi gerado, a imutabilidade, Deus não muda, a infinitude, não tem começo, meio e fim, a eternidade a respeito do tempo também não tem começo, meio e fim, a imensidão em relação ao espaço também, a infinitude, aquela coisa toda. A simplicidade de Deus, em todos os seus aspectos, não peca, é longânimo, ele não tem orgulho, ele não tem soberba, ele não tem arrogância, e os mais importantes aí, que são a onipotência, a onipresença e a onisciência. Esses mesmos não pertencem à criatura, somente a Deus. Agora, uma vez que nós professamos a fé nesse Deus, nem todos os crentes, talvez por não serem convertidos, ou muitos serão chamados e poucos os escolhidos, não trazem os atributos comunicáveis como uma forma até de testemunho de Deus. Então, seria o conhecimento, a bondade, o amor, a santidade, a justiça, a verdade, a soberania, a vontade, né? A caridade, aquela coisa toda.
que está envolvido no amor. Então, o crente talvez não tenha essas características. O religioso, o fariseu, o hipócrita, o doutor da lei, né? Os saduceus, os anciãos, os escribas, os fariseus, etc. Mas os cristãos devem de ter uma ou outra, ou às vezes até várias desses atributos comunicáveis, né? Como o dom de conhecimento, de ciência, de sabedoria, a bondade, o amor, né, que é o dom supremo, a santidade, às vezes o amor é traduzido por caridade, a justiça, a verdade, a soberania, a vontade, a luz, né, etc, etc. Então, é impossível você ser um cristão e não trazer nenhuma desses atributos comunicáveis de Deus como uma forma de testemunho ao mundo. A Bíblia diz que nós teríamos que ser sal da terra e luz do mundo. Agora, geralmente, isso não implica aos religiosos, aos crentes, né? Você pode ser um religioso de carteirinha, ser um membro de igreja, ser dizimista, ser ofertante, ter se batizado, pertencer a uma denominação religiosa, mas não ser cristão. Isso é possível, né? Porque você se torna um legalista, você se torna um religioso, você se torna aquilo que a Bíblia diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, isso é uma questão complicada. Mas vamos ficar então aqui nos atributos comunicáveis. O cristão verdadeiro, genuíno, que passou pelo novo nascimento, que tem um conhecimento de Deus, que teve uma experiência com Cristo, ressuscitado, com Jesus, obviamente é espontâneo e natural os atributos comunicáveis que possam fluir, porque a Bíblia diz: todo aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então essas coisas não são forçosas, não são forçadas, elas são praticamente espontâneas e saem de um coração puro, né? E o maior atributo de Deus, né, e que também passa isso à criatura, à sua criação, depois seremos filhos de Deus adotados por Cristo Jesus, com a obra de salvação, com a obra salvífica na cruz do Calvário. Então, praticamente, é o amor, a caridade em algumas outras traduções. Porque a Bíblia diz assim, que Deus é amor, e todo aquele que não ama, não conhece a Deus e nunca ouviu, né? Também diz: como que você pode amar a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Então são coisas assim, estarrecedoras, de arrepiar o cabelo, né? Então, não tem como você se excusar nas coisas de Deus ou procurar inflamar as coisas de Deus para um devido fim, ou para uma distorção da ideia primeva, ou então de uma adulteração da essência da palavra de Deus. O princípio de tudo é o amor, né? Tanto é que em Coríntios também 3 nós observamos lá: todos os dons passarão, se houver revelação, se houver língua, se houver isso, se houver aquilo. Agora o amor permanecerá, né? O amor é o único dom que permanecerá. Por quê? Porque Deus é amor. Então, quando nós o conhecermos e vê-lo como ele é, na totalidade, nós vamos ver que o princípio primeiro de Deus é o amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, isso é uma demonstração de amor. E a Bíblia diz que o amor de Deus é incondicional. Ele diz até que pode ser até maior do que o do pai e da sua mãe. Se o seu pai ou sua mãe te desamparar, eu, o Senhor teu Deus, não te desampararei. Então, é importante que esses atributos comunicáveis apareçam na vida do cristão como uma forma de testemunho vivo, de reconciliação e de novo nascimento em Cristo Jesus. Uma forma de se testemunhar ao mundo praticamente aquele
a quem nós servimos, a quem nós seguimos, e como é o Senhor, assim deve ser os servos, como é o cabeça, assim deve ser o corpo. Então, conforme os atributos de Deus, nós precisamos também demonstrar esses atributos de forma espontânea, não porque alguém mandou, alguém determinou. Isso aí não é praticamente genuíno. Você fazer as coisas porque alguém mandou, alguém te mudou, alguém te formou, não é um sentimento espontâneo, isso aí é artificial. Então, o verdadeiro cristão, ele faz isso porque flui do seu interior como águas vivas, é diferente. E na palavra de Deus, a Bíblia sempre diz, né, enfatiza, né, que nós somos servos infiéis, nós só fazemos aquilo que nos mandam fazer, quando nós deveríamos fazer as coisas sem que alguém nos mandasse, né. Então é interessante a gente testemunhar, trazer o testemunho vivo de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, através desses atributos comunicados aqui, como criaturas que passamos a ser praticamente filhos de Deus adotados em Jesus Cristo, né, nosso irmão maior, e somos co-herdeiros em Cristo, né, juntamente com Cristo. Então, nós gostaríamos de deixar mais essa informação. Se alguém quiser ter mais algum aprofundamento no texto ou no tema dos atributos de Deus, existem bibliografias ricas, né, abundantes, que você pode pesquisar em livros de teologia, na internet, enfim, aonde você se sentir melhor. Eu gostaria de deixar aqui a minha contribuição e até um próximo Hangout. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe. Aqui eu quero deixar claro a diferença entre crente, religiosos, né, fariseus, hipócritas, saduceus, doutores da lei e cristãos. Como os cristãos da igreja primitiva, os cristãos que foram testemunhas de Cristo, os cristãos que foram queimados vivos, que foram dilacerados por leões, que foram cortados, serrados ao meio, que foram praticamente martirizados. Olá, caros internautas, mais uma vez estamos juntos. Eu gostaria de, neste ensejo, trabalharmos um pouco a respeito do atributo divino, né, em relação aos crentes, em detrimento aos cristãos. E nenhum cristão pode tê-los, mas os atributos comunicáveis, tanto o crente e ainda mais o cristão devem de tê-los. Então vamos a primeiro a fio, vamos observarmos o que vem a ser o atributo divino e essas duas categorias, né, do atributos aplicáveis e dos atributos comunicáveis. Atributo divino, em teologia cristã, um atributo divino é um dados, né, mas não deixaram de testemunhar do seu Senhor. Então, praticamente, nós vamos ler algumas coisas aqui dos atributos divinos, e alguns deles, né, obviamente, os atributos incomunicáveis, nem o crente, uma qualidade ou característica atribuída a Deus, dada a condição especial de Deus em que seus atributos coincidem com o seu ser. Os atributos são comumente chamados de perfeições divinas. Com o fito de facilitar o estudo, costuma-se classificar os atributos divinos em dois grupos: atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou ainda como atributos exclusivos de Deus e atributos não exclusivos